E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do Estratégia Concursos, do TRT da 23ª Região e do Mod TFCC. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou responder para vocês uma pergunta extremamente perguntada lá no meu Instagram, que toda vida eu respondo essa pergunta individualmente para o pessoal lá no meu Instagram. E eu imagino que seja a dúvida de muitos de vocês e por isso eu resolvi trazer aqui para vocês em vídeo, porque assim sempre me facilita a vida, né? Toda vida que alguém me perguntar, eu simplesmente mando um vídeo e aí a resposta vem completa, vem com tudo o que eu quero dizer sobre isso e não simplesmente ali uma resposta de 2 linhas, 3 linhas. E enfim, pode ser a dúvida de muitos de vocês também, e aí eu já tiro a dúvida de uma pessoa e já tiro a dúvida de várias de uma vez só, beleza? Então, quantas questões eu devo fazer por dia? 100 questões é o suficiente por dia? 50 questões é o suficiente por dia? Quantas questões você fazia por dia, Matheus? Quando você estava estudando e tudo mais e tal? Qual é esse número mágico? Como é que eu sei? Como é que eu descubro esse número mágico? A gente vai saber no vídeo de hoje. Ice water turn Atlantic, night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic, took a island for... E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Mais uma vez, trazendo vídeos diários aqui pra vocês. Então se inscrevam nesse canal, pelo amor de Deus. A gente tá trazendo vídeos diariamente aqui pra vocês. Então se inscrevam, por favor, se inscrevam. Cliquem no botão de gostei. Enfim, vão me seguir lá no meu Instagram, lá no Mod TFCC. É o primeiro link aqui da descrição. Enfim, e principalmente se inscrevam nesse canal pra gente crescer e poder, enfim, propagar cada vez mais o conhecimento aí pro pessoal do YouTube também, assim como a gente faz lá no Instagram, beleza? E então vamos, sem mais delongas, a resposta dessa pergunta, que é: Matheus, quantas questões eu faço por dia? Porque eu não sei, eu faço 100, 200, 300, 400 questões, e essa resposta, ela é mais complexa do que ela pode parecer. E por que eu tô falando isso? Porque existem duas formas de fazer questão, na verdade, que as pessoas elas não dissociam, mas elas deveriam dissociar, para falar a verdade. Que são quais formas? Basicamente, existe uma forma de fazer questão que ela é depois do conteúdo estudado, ela é uma questão de fixação, ou seja, você estuda o conteúdo X, ou seja, vamos lá, você estuda atos administrativos, você vai, depois dos atos administrativos, você vai lá e faz questões de atos administrativos. Você está fazendo uma questão para fixar o conteúdo. E aí, depois disso, tem várias implicações sobre isso, mas vamos lá. Primeiro ponto, li o conteúdo de atos administrativos e fiz questões de atos administrativos. Qual é o outro tipo de questão que eu posso fazer? Simulado. Simulado é diferente dessas questões de fixação. Ela é um tipo de questão à parte. Então, dependendo do que você vai fazer, as respostas elas são diferentes para tudo. Não só para quantas questões você tem que fazer por dia, mas eu devo chutar ou não devo chutar? Eu devo marcar sem saber? Eu devo comemorar se eu acertar sem saber ou não? Tudo isso depende de você está fazendo questão para fixação do conteúdo ou você está fazendo questão como simulado. E são duas coisas diferenciadas. E aí vem a minha resposta para quantas questões eu devo fazer por dia. Depende. Eu, por exemplo, tinha épocas da minha vida da minha vida de estudante, né, do meu estudo ali, que eu passava, sei lá, 2, 3 semanas e eu não fazia questões. Por quê? Porque cada matéria ela roda de maneira diferente. Então, como é que eu fazia mais ou menos o meu estudo? Eu estudava, digamos, direito administrativo, atos administrativos. Eu, lia ali o PDF, ou a videoaula, ou enfim, o material que eu estivesse utilizando daquela matéria específica. No caso de atos administrativos, era um curso em vídeo. Eu assisti o curso em vídeo de atos administrativos. Terminei de assistir o curso em vídeo de atos administrativos, o que eu ia fazer? Questões de atos administrativos. Mas eu só ia fazer questões de atos administrativos depois que eu tivesse terminado toda a parte de teoria daquela matéria. E aí depois eu ia fazer questão. E aí depois eu ia para, enfim, ler a lei, produzir conteúdo, produzir material de revisão e tudo mais. Mas, principalmente, depois que eu terminei de ver atos administrativos, eu ia fazer questão de atos administrativos. Mas em constitucional, eu poderia estar vendo, sei lá, controle de constitucionalidade. E tá no meio da teoria também. E não tá no momento de fazer questão de constitucional, de controle de constitucionalidade. E poderia, em direito do trabalho, estar em aviso prévio, também no meio da teoria, e não está fazendo questão de aviso prévio naquela semana específica. Porque como eu estudava várias matérias ao mesmo tempo, o que acontecia? Em várias matérias, muitas vezes eu estava na teoria e não nas questões. Então passava uma semana, às vezes, vendo aula de teoria de várias matérias, 1h30 de uma, 1h30 de outra, que não dava tempo de eu chegar a fazer questão. E aí na outra semana, basicamente, eu ficava só fazendo questão daquelas matérias. Então eu não tinha um número específico de questões por dia que eu fazia.
Eu fazia questão quando estava na hora de fazer questão. E quando era a hora de fazer questão? Quando eu acabava a teoria daquela matéria. E quantas questões eu fazia quando eu acabava a teoria daquela matéria? Geralmente entre 10 e 15 questões. Então, mais ou menos como é que eu fazia? Eu fazia o seguinte, via a teoria daquela matéria, tipo controle de constitucionalidade de direito constitucional. Terminei aquela teoria, entre 10 e 15 questões eu fazia ali. Se tivesse lei, eu lia a lei antes também. Então, vamos supor que fosse, sei lá, competências constitucionais, para pegar uma que tenha lei. Lia competências constitucionais na teoria, depois lia a letra da lei, depois ia lá e fazia 10 a 15 questões de competências constitucionais e depois produzia um material de revisão de competências constitucionais. E aí depois disso eu passava para o próximo tópico de direito constitucional. E assim eu fazia em todas as matérias. Mas, então, era bem provável que o tempo que eu demorava para ler a teoria de direito constitucional desse ponto da matéria e ler a lei demorasse mais de uma semana para fazer tudo isso. E aí que eu ia para as questões dessa matéria nesse ponto. Então, era possível que eu passasse uma semana sem fazer questão de direito constitucional e depois eu passasse mais um dia ou 2 dias só fazendo questão de direito constitucional. Então, não existe essa conta de questões por dia, é isso que eu quero que você entenda. E aí a gente vai para outro também quesito muito importante, que é, eu devo chutar ou não devo chutar? Se você está fazendo simulado, você deve chutar. Por quê? Porque o simulado vai simular exatamente a sua condição na hora da prova. Se você estava na hora da prova, você não sabe uma questão, o que você vai fazer? Você chuta. Porque você não tem o que fazer e você não vai deixar em branco. Salvo se for CESP, aí você vai, enfim, decidir se você vai chutar ou não. Mas se for outra banca que não cobre pelo chute, você vai ter que chutar. Então, se você vai chutar e você está simulando naquelas condições, você tem que chutar. Por quê? Porque estatisticamente é possível que você vá acertar mais ou menos a mesma coisa que você acertaria no dia da sua prova também nos simulados. Então você vai ter uma ideia de, e se fosse a prova, eu estaria fazendo quantas? Então você chuta. Agora, se você está fazendo questão de fixação pós-teoria, aquele primeiro grupo que eu falei para vocês, não faz sentido você chutar e, sobretudo, você comemorar se você acertou um chute. Porque aquilo ali não é questão para testar se você está sabendo propriamente a matéria ou como é que você sairia. Até para testar se você está sabendo a matéria, até é, mas não para saber como é que você sairia no seu dia da sua prova. É uma questão de fixação. Então, se você não sabe alguma coisa, você tem que ir atrás de saber e não comemorar porque você acertou no chute. E aí sim cabe a produção de um caderno de erros, como eu já falei para vocês algumas vezes aqui. Então você terminou de produzir, terminou de estudar o material base, passou para ler a letra da lei e depois passou para fazer questões, errou nas questões, tem que anotar. Você anota o que você errou aqui num caderninho, para depois, quando você for produzir material de revisão sobre aquele ponto, aquele assunto, você ter subsídio para dizer o quê? O que eu estou mais errando aqui? O que as bancas estão cobrando e eu não estou acertando? E isso vai municiar o seu material de revisão. Então, pensar sempre nisso. Existem 2 formas de fazer questão. Uma é de fixação pós-teoria e a outra é simulado. Nessa daqui, eu não tenho uma quantidade fixa de questões que eu vou fazer por dia. Aí eu tenho que fazer tantas questões por dia. Não, você não precisa ter essa quantidade fixa. Você precisa fazer questão sempre que em determinada matéria, se você estudar várias matérias por vez, que em determinada matéria você terminar a teoria naquela matéria. Você vai lá e faz tantas questões. 10, 15, 20, enfim, quantas você achar que seja necessário naquela matéria. Esse é um jeito de fazer questão. E o outro jeito de fazer questão é simulado. Geralmente eu escolhia domingo para fazer simulado. E ali sim, nesse aqui você não vai chutar, ou se você chutar, você vai atrás de saber qual é a resposta depois. E nesse aqui você vai ter que chutar, porque você vai ter que saber como seria a sua nota e qual seria a sua condição se a prova fosse hoje. Beleza? Então, isso é que eu queria deixar claro para vocês em relação a quantas questões eu faço, eu chuto ou não chuto no simulado, porque é uma dúvida muito recorrente lá no meu Instagram, é uma dúvida muito recorrente, enfim, aqui nos comentários do YouTube também, é uma dúvida recorrente lá no curso da gente do Zero Aprovação, e enfim, de alguma maneira eu espero que possa ajudar vocês e clarear mais um pouquinho a mente de vocês sobre isso também, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo mais uma vez, reitero, por favor, clica no botão de gostei, se inscreve aqui nesse canal. Tem vídeo novo todo dia aqui, a gente está na batalha para produzir conteúdo todo dia aqui para vocês, para, enfim, de alguma maneira poder ajudar todo mundo aqui do YouTube também. E se você puder, comenta aqui embaixo também, para que, enfim, ajuda aí o YouTube a espalhar mais ainda a palavra, porque quando você comenta, o YouTube espalha mais ainda o conteúdo, porque ele vê que é relevante, que as pessoas estão engajando com ele, beleza? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Vai me seguir lá no meu Instagram também, MauriDFCC, é o primeiro link aqui na descrição. É nóis, até amanhã, valeu, falou e tchau. Até mais.